Houston Rockets 111-104 para cima do Detroit Pistons, um jogaço muito equilibrado, não é à toa. Foi para o intervalo de jogo com o placar empatado e aí depois do intervalo o Houston voltou melhor, abriu uma boa margem e no último quarto o Detroit melhorou, tirou uma parte considerável dessa margem, mas não foi o suficiente. Ficou nisso e o Houston Rockets saiu com a vitória. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Houston Rockets, no outro canal, a análise da vitória do Indiana Pacers, que venceu do OKC. O Indiana conseguiu vencer do OKC, cara. Eu tô surpreso, eu gosto bastante do Indiana, então eu fiquei bem feliz com isso. Enfim, queria destacar, ó, vou mostrar aí na câmera, eu tô gravando esse vídeo aproximadamente 4 da manhã. Então, isso daí só mostra o esforço e a vontade que eu tenho de conseguir trazer aqui os vídeos pro canal. Então já peço que você se inscreva e ative o sininho, tanto no 21 NBA Club quanto no 42 NBA Club. Tá bom? Já pedi para você deixar o like também. Bom, vamos olhar pro jogo aqui, olhar primeiro pro lado do Detroit, trazer os destaques do jogo. E que nem eu falei, a partida fechou o primeiro tempo empatada depois do intervalo. O Houston voltou melhor, abriu uma margem considerável. O Detroit foi tirando ela no último quarto, mas não passou disso. O maior destaque dos titulares do Detroit foi o Jalen Duren com 18 pontos, além de 7 rebotes. Uma partida ok dele. Uma coisa que eu quero destacar é que o Cunningham ficou abaixo. O Cunningham, daqui a pouco eu vou chegar lá, mas ele é o grande protagonista desse time do Detroit e de fato não fez um bom jogo. Enfim, depois do Jalen Duren, teve dois jogadores com 12 pontos. Vou citar aqui primeiro o Alçar Thompson. Vale destacar, esse jogo teve o confronto dos irmãos, né? De um lado o Alçar Thompson, no Detroit, do outro o Amen Thompson, no lado do Houston Rockets. E as estatísticas mostram perfeitamente a característica de cada um. Então, ó, o Alçar Thompson fez 12 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Quando eu chegar no lado do Amen Thompson, a gente vai ver que vai ser um cara com muito mais assistências. São dois caras de bastante imposição física, dois caras bem atléticos que pegam rebotes, conseguem passar dos 10 pontos muitas vezes, mas que o Amen Thompson eu diria que tem mais qualidade, a média de pontos no geral dele é mais alta e a média de assistências também. Eu acho que dá para dizer que hoje, depois do retrospecto que eles já mostraram na NBA, se eu fosse escolher alguém para o meu time, eu escolheria o Amen Thompson, sem dúvidas, o do Houston Rockets, né? Enfim, mas o Alçar Thompson aqui do Detroit também não foi mal, não. Enfim, o outro jogador com 12 pontos é justamente o Cade Cunningham, que nem eu citei, que foi abaixo. O Cunningham em 37 minutos fez 12 pontos, pegou apenas um rebote, deu 8 assistências. 8 assistências não é ruim, mas... E rebote também não é o ponto crucial dele, mas 12 pontos é muito pouco, cara. Ele que teve 5 de 13 nos arremessos, mal, não é horrível, mas de fato ele arremessou pouco e uma taxa de conversão abaixo do que ele pode também. O Cunningham, no geral, foi bem discreto pelo tanto que ele é protagonista nesse time do Detroit. Depois foi o Duncan Robinson com 9 pontos, mas apenas 2 de 8 nos arremessos, mal também. Fechando os titulares, o Tobias Harris com apenas 4 pontos, com 1 de 6 nos arremessos, muito mal também. No geral, o aproveitamento dos titulares do Detroit foi 20 de 48. Não fizeram um bom jogo. E aí os bancários, aqui é um destaque, os bancários contribuíram com 49 pontos, cara. Quase metade dos pontos do Detroit vieram dos bancários. Isso é algo a se enaltecer. Os bancários do Detroit, no geral, fazem uma grande temporada. Vale destacar times como o Detroit, o Golden State Warriors, que tem vários problemas, mas um mérito também. Assim como o Detroit, é a capacidade dos bancários. São equipes que utilizam muito os seus bancários e eles possuem parcela importante dos pontos do seu time, né? Então, indo para os bancários do Detroit, o Isaiah Stewart fez um grande jogo. Ele fez 16 pontos, além de 4 rebotes, com 7 de 9 nos arremessos. 4 rebotes não é tão incrível, mas 16 pontos com um aproveitamento tão bom é de se destacar o jogo que o Isaiah Stewart fez. Depois o Ron Roland com 13 pontos, além de 6 rebotes, 5 de 7 nos arremessos, muito bom também. O Javonte Green, ex-Pelicans, fez apenas 2 pontos. O Ivey, fale como quiser, fez 8 pontos, ele não foi tão bem, teve 3 de 7 nos arremessos. Eu já comentei alguns jogos do Detroit na temporada e eu sempre falo que há 2 temporadas atrás, quando o Detroit era um saco de pancadas,
O Ivey era protagonista desse time junto com o Cade Cunningham. O Ivey já um tempinho maior antes do Cunningham chegar no time, né? E aí agora ele é um bancário importante. Fechando os bancários, o Jenkins fez 10 pontos, além de dar 4 assistências, mas apenas 4 de 10 nos arremessos também não é muito bom. No geral, vai destacar bastante o Isaiah Stewart e o Ron Roland, que somados fizeram 29 pontos, cara. Foram muito bem, mas isso não foi o suficiente para o Detroit, né? Indo para o lado do Houston Rockets agora, já vou começar pelo maior destaque do jogo, Kevin Durant, 32 pontos e 7 rebotes. Ainda deu 3 assistências, né? Mas 32 pontos e 7 rebotes, muito bom. Ele teve 11 de 19 nos arremessos, tá bom também. Isso aqui deve dar o que? Uns 55, 57% de aproveitamento por aí. E matou 5 bolas triplas, cara. Grande jogo do Durant. Ele já vem de jogos em sequência muito bons, matando muitas bolas triplas. Vem sendo bem importante pro Rockets. Eu tô... Não vou falar que eu tô ansioso porque eu estaria mentindo. Mas eu tô curioso para ver como é que vai ser o desempenho do Kevin Durant com o Houston Rockets nos playoffs. Tô curioso para ver isso, né? Ele conduzindo esse time, chamando a responsabilidade, tendo grandes coadjuvantes, tendo o Sengun junto com ele. Então eu tô curioso para ver como é que vai ser o desempenho do Rockets nos playoffs. Enfim, no geral, o Durant, o nome da partida, sem dúvidas, jogou demais o Kevin Durant. Depois, o Sengun fez 19 pontos, pegou apenas um rebote dentro de 30 minutos. Isso é algo a se destacar de ponto negativo, né? Deu 5 assistências e teve 6 de 11 nos arremessos, que não é ruim. No geral, o Sengun fez um jogo mediano, mas que ele foi engolido nos rebotes, né? Um rebote pro pivô do Rockets é muito pouco, e ele jogou meia hora. De fato, o Sengun ficou bem abaixo nos rebotes. Chega a ser estranho ver o Sengun pegar só um rebote. Enfim, depois o Amen Thompson, que é o que eu citei, o Amen Thompson fez um grande jogo. 15 pontos, 9 rebotes, 7 assistências. 5 de 11 nos arremessos, dá um pouco abaixo de 50%. Mas se a gente compara com o irmão dele, o Ausar Thompson, nível de rebotes está parecido, nível de pontuação um pouquinho parecido, mas é as assistências. O Amen Thompson deu mais do que o dobro. É a característica de cada um. Enquanto o Ausar Thompson é um cara de muito mais só entregar essa parte física e tal, o Amen Thompson consegue distribuir mais o jogo, ter mais participação com a bola. Como eu falei, se fosse para escolher um para o meu time, eu escolheria o Amen Thompson. Acho que ele agrega mais para o time em qualidade de arremessos, em assistências. No geral, acho o Amen Thompson mais completo. Enfim, não que o Ausar Thompson seja ruim, mas o Amen Thompson é mais completo na minha visão e fez um bom jogo. Querendo ou não, ele ficou a um rebote de um duplo-duplo e a um rebote e 3 assistências de um triplo-duplo. Ele chegou próximo de um triplo-duplo, né? Enfim. Depois, o Jabari Smith Jr. fez 11 pontos, além de 10 rebotes, contribuiu bastante nesse quesito. E fechando os titulares, o Josh Okogie fez 7 pontos também. Indo para os bancários, o Tate fez 4 pontos e 4 rebotes. O Reed Shepard contribuiu com 18 pontos. O aproveitamento de arremesso nem foi tão bom, foi 6 de 15 e apenas 1 de 7 na bola tripla. Mas enfim, beirou os 20 pontos. E o Clint Capela com 5 pontos, além de 9 rebotes. Aqui o Capela foi importante, 9 rebotes. Vale destacar o tanto de desfalques, né? Então, por exemplo, não teve o Steve Adams, seria um cara importante para rebotes. O Van Vliet até agora não estreou na temporada. Então é um Houston que tem de ter na volta de lesionados, melhorar cada vez mais, né? Enfim, mas no geral, um jogo onde o Kevin Durant carregou o Rockets, foi o dono da partida, disparado o maior pontuador, 32 pontos, matando 5 bolas triplas. Acho que a grande questão por Detroit é que o Cunningham não conseguiu ser protagonista como normalmente é. Ver o Cunningham em um jogo grande assim fazer apenas 12 pontos é meio preocupante, né? Porque o Cunningham de fato ficou devendo bastante dentro do jogo. De um lado, o protagonista do Detroit fez 12 pontos, do outro lado, o protagonista do Houston Rockets fez 32 pontos. Para mim, essa é a grande diferença do jogo e o motivo principal para o Houston Rockets ter saído com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!